margem de contribuição e ponto de equilíbrio. Dois indicadores que todo empreendedor já ouviu falar e eu aposto que pelo menos 80% deles não fazem ideia do que se trata. E aí, empreendedores e empreendedoras, tudo encaixa por aí? Seja muito bem-vindo à Escola de Dono, um lugar onde você encontra inspirações, estratégias inteligentes e soluções práticas para o seu negócio. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre margem de contribuição e ponto de equilíbrio. O que é, como a gente usa e o principal, como calcula. Vamos nessa! Já estou aqui a postos com os pilotos e você vai pegar papel e caneta do lado daí pra gente começar. Então, primeiro falando sobre a margem de contribuição. O que é essa margem de contribuição? A gente já ouve falar muito sobre os custos, que é tudo aquilo que está envolvido no nosso processo de vendas, tá? Então, o que acontece na nossa empresa? A gente tem a receita, depois disso a gente tem os custos e depois a gente tem que arcar com todas aquelas outras despesas fixas. Pronto, é isso que é a margem de contribuição. Aí talvez você está pensando assim, tá, Letícia, eu vou precisar de mais um pouquinho assim de ajuda sua porque não foi suficiente. Então vamos lá. A margem de contribuição, ela é justamente esse valor que sobra para a gente arcar com as nossas despesas fixas. Ou seja, a gente tem aqui as receitas e dessas receitas a gente vai tirar os custos. O que vai sobrar para a gente arcar aqui embaixo com tudo aquilo que a gente sabe que é fixo, isso aqui é a nossa margem de contribuição, tá? E aí, para isso, a gente tem que conceituar muito bem o que é custo e o que é despesa fixa, tá? Então, o custo é tudo aquilo que vai estar envolvido com a venda. Então, o próprio custo do produto, também despesas tributárias, impostos, tarifas de cartão, enfim, tudo isso que vai compor esse custo para que esse produto possa ser vendido. Então vamos imaginar que a gente tem aqui uma loja de roupas e eu tenho uma camiseta que ela vai ser vendida a R$50. Desses R$50 eu tenho que tirar aqui R$30 de custos. Aqui tá a própria camiseta que eu comprei para revender, tá o imposto que eu vou ter que pagar em cima, vai estar a tarifa de cartão de crédito, vai estar o frete, vai estar a embalagem, vai estar tudo que envolve o processo de venda dessa camiseta. E aí, o que vai restar aqui é os R$20, que é a nossa linda margem de contribuição. Esse valor que a gente tem aqui é a margem de contribuição unitária e em moeda, tá? Uma informação importante que a gente sempre precisa analisar é percentualmente. Tá? Então, sempre a gente vai analisar o nosso negócio, a gente tem que se perguntar, tá, e no percentual de tudo, quanto que isso representa? Então, por exemplo, aqui, para a gente saber quanto que esses 20% representam desses 50%, aí a gente vai fazer uma continha de matemática muito simples. Sempre que a gente quiser pegar uma coisa como referência de outra, ou seja, o quanto que isso representa daquilo, a gente vai pegar esse valor que a gente tem, que no caso é os 20, e vai dividir esse valor por 50. Nesse caso, a gente vai chegar aqui a um valor de 0,4, ou seja, 40%. Aqui a gente entende que do meu preço de venda, 40% dele sobra para arcar com as minhas despesas fixas. E o que tem depois dessas despesas fixas? Lá no final das contas, vai ter o nosso lucro, ou prejuízo, né, claro. É claro. Mas então, por isso que a gente precisa entender qual é a nossa margem de contribuição, porque é a partir dessa margem de contribuição que a gente vai entender, caramba, será que meus custos estão altos? Ou será que o meu problema é na despesa fixa? E aí, o que eu preciso fazer para melhorar o meu lucro aqui embaixo? Então, é para isso que vai servir a nossa margem de contribuição ao longo desse caminho. Agora tem um detalhe muito importante. Aqui, a gente tem dois tipos de análises diferentes. Nessa análise aqui, ó, esse valor que a gente encontrou é em relação à unidade. Então, eu considerei ali o valor que eu vendo uma peça, o custo que eu tive dessa uma peça e a margem de contribuição que essa única peça me retornou. Já aqui eu tenho um esquema de fluxo de caixa. Então aqui eu estou considerando todas as receitas que eu tive, todos os custos que eu tive e a minha margem de contribuição para no final gerar o lucro inteiro do meu negócio.
Qual é a diferença? A diferença é que aqui, nessa conta unitária, a sua precificação pode estar fazendo muito sentido, pegando pela ótica de que o custo está com valor bacana, percentualmente está me gerando uma margem de contribuição legal. Só que aí, quando a gente vai analisar o seu fluxo de caixa, o que pode acontecer? Esse valor que você vai encontrar aqui, ele pode ser de 20%, ele pode ser de 10%. Por quê? Porque esses custos aqui estavam desajustados. Ou seja, nesse exemplo da nossa loja de roupas, comprei. Acumulou um boleto em cima do outro, acumulou parcela de cartão uma em cima da outra, da mercadoria que eu adquiri, tá? Então aqui a gente vai estar sempre olhando pela ótica do que foi pago dentro do mês. Por isso que a gente tem a diferença dessa margem de contribuição unitária e aqui da nossa margem de contribuição total. A gente precisa analisar sempre as duas. Aqui a gente vai entender se no unitário faz sentido e aqui a gente vai entender se da forma como a gente está controlando a nossa empresa como um todo está fazendo sentido também. O ideal é que esses valores, sempre que a gente analisar o unitário e o total, eles sejam próximos. Dificilmente eles vão ser iguais, mas o ideal é que eles sejam próximos. Porque imagina só, na nossa margem de contribuição unitária está me dando 40%. Mas aí quando a gente chega aqui para analisar o fluxo de caixa da empresa, ou seja, o que teve de receita e o que teve de despesa, de desembolso, que saiu em dinheiro lá da sua empresa, a gente vai encontrar, por exemplo, aqui 20%. Acertou, miserável! Então por isso que a gente precisa ter esses dois valores, analisar tanto a precificação da unidade e entender se no nosso fluxo de caixa os nossos custos estão ajustados para gerar uma margem de contribuição bacana para a gente dentro do mês. Desafio do resumo em 30 segundos e valendo! Então aqui a gente tem a nossa margem de contribuição, que ela pode ser definida em unitária e total. Aqui na unitária a gente vai ter o nosso preço de venda menos o custo de vendas, que vai gerar a nossa margem de contribuição. E aqui no total a gente tem todos os recebimentos do mês, menos todos os pagamentos relacionados a custos, que então vai gerar a nossa margem de contribuição. Daqui a gente vai pagar as nossas despesas fixas, que depois vai resultar no nosso lucro. E deu certo, hein? Parte 1 vencida, agora a gente vai para o nosso ponto de equilíbrio. Pelo nome, você já consegue imaginar aquele cara lá do circo que tem tipo um tonel com um pedaço de madeira em cima e ele tá ali, ó, tentando ficar no nível. Essa é a ideia do ponto de equilíbrio. É o que a sua empresa precisa faturar para empatar. Ou seja, para nem ter lucro, mas também não ter prejuízo. Então, tipo assim, se for para sair no 0 a 0 sem ganhar e nem perder, o que você precisa? Esse é o ponto de equilíbrio e daí já deu para entender a importância dele. Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! Agora todas as peças se encaixaram! Então aqui, para o nosso ponto de equilíbrio, a gente vai precisar de 3 informações muito importantes, que são elas: o custo fixo, o custo variável unitário e o preço de venda unitário. Só que vejam só, a gente acabou de estudar sobre margem de contribuição, certo? Isso daqui, custo de venda e preço de venda, lembra vocês alguma coisa? Assim, talvez algo que a gente estudou 2 minutos atrás? Isso daqui vai ser justamente a nossa margem de contribuição e como eu mencionei que eles eram unitários, né? Aqui a gente tem a nossa margem de contribuição unitária. Então aqui recapitulando a nossa margem de contribuição unitária, que ela era composta pelo nosso preço de vendas, que era os R$50, menos R$30 de custos que a gente tinha, custos variáveis, e aqui gerava R$20 da nossa margem de contribuição unitária, tá? Aí depois a gente viu também que a gente precisa considerar esse valor em percentual. E a gente chegou lá no valor de 40% da nossa margem de contribuição, certo? Então aqui a gente vai pegar essa ideia para dar continuidade ao nosso ponto de equilíbrio. O ponto de equilíbrio, ele nada mais é do que o nosso custo fixo dividido
pela margem de contribuição em percentual. Isso daqui tem que ficar muito claro, porque se você fizer com esse númerozinho aqui de cima, com certeza vai dar ruim para o que a gente quer. Então, o nosso ponto de equilíbrio, a gente vai conseguir achar ele de duas formas. A gente vai conseguir achar ele no valor que a gente precisa, monetariamente falando, e a gente vai conseguir ele também em quantidades, tá? Aí aqui é que tem que estar a diferença. Para a gente conseguir ele em monetário, a gente vai usar o percentual. E para a gente conseguir em quantidade, a gente vai utilizar esse valorzinho aqui de cima, tá? Que, no caso, é o valor em espécie do que sobra da nossa conta do unitário, tá? Então aqui, vamos fazer nos dois exemplos. Digamos aqui que o nosso custo fixo, ele seja R$10.000 de custo fixo. Se eu quiser saber, então, qual precisa ser meu ponto de equilíbrio, ou seja, quanto que eu preciso faturar para que, no final das contas, eu não saia nem no lucro e nem no prejuízo, tá bom? Então aqui o nosso ponto de equilíbrio, ele vai ser os 10.000. E aí vamos fazer primeiro aqui pra gente saber o valor que a gente precisa. Então, dividido por quanto que deu? 40%. Só que a gente não vai chegar aqui e colocar 40%, porque a gente sabe que isso daqui remete a 0,4, tá? 0,4. E isso daqui vai dar R$25.000. Acertou, miserável. Então, para quem tem um custo fixo de R$10.000 e essa margem de contribuição de 40%, o ponto de equilíbrio é de R$25.000. Ou seja, aqui a gente já passa a ter uma meta de quanto precisa faturar no mês. Eu preciso faturar e receber dentro do mês R$25.000. Isso dá quanto por semana? E por dia? Quantos produtos eu tenho que vender? A partir disso daqui é que a gente vai criar essa estratégia. E aqui a gente tem a nossa outra versão, que já é em quantidades, tá? Então aqui a gente vai colocar os mesmos 10.000 do nosso custo fixo, só que aqui a margem de contribuição, a gente vai utilizar ela em quantidades, nesse valor aqui. Então dividido por 20. E o nosso ponto de equilíbrio aqui vai dar 500. Eita, que letra linda! Então aqui eu tô falando de 500 unidades que precisam ser vendidas, tá? Vamos ver se essa conta bate? O meu preço de venda aqui é R$50. Então, se o meu preço de venda é R$50 e eu preciso vender 500 unidades, quanto é que isso vai dar? Olha, você corta e bota um trem aí por cima, enfim. Não. Até o piloto se empolgou. Então vai dar aqui os mesmos R$25.000. Aí você pode usar essa estratégia tanto na questão do valor, como na questão da unidade também. É para isso que vai servir o nosso ponto de equilíbrio, para que a gente consiga criar estratégias comerciais também e se organizar financeiramente para bater esse valor e, pelo menos, se não der lucro, também não der prejuízo. E assim nós desvendamos o mistério por trás da margem de contribuição e do ponto de equilíbrio. Conseguiu achar esses valores por aí? Coloca aqui nos comentários que eu vou dar uma olhada e qualquer coisa a gente troca uma ideia para ver se esses valores fazem sentido ou não para o seu negócio. Se você gostou desse conteúdo, dessa dica maravilhosa, não deixe de deixar o seu like, sim, não deixe de deixar o seu like aqui, compartilhe esse vídeo com outros empreendedores e bora pra cima!